Olá pessoal, vamos ver se agora dá certo. Hoje, falar com um especialista, conversar com um especialista sobre logística, um parceiraço, companheiro e amigo meu, Fábio, para a gente conversar e entender os desafios desta área tão importante para nós e principalmente para o Brasil, né? Que a gente sabe que a logística... Fábio chegou, vamos ver, chamar ele. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos para essa live. Só aguardar o Fábio entrar. Eu estou compartilhando o vídeo, mas eu não apareço. Então tá bom. Vamos fazer o seguinte, vamos conversando. Beleza. E vamos ver se ao longo do nosso bate-papo a imagem entra. E aí a gente fica com a imagem também. O que você acha? Não, eu tô com vocês aí. Pra mim não tem problema. Tá bom. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Inova Segurança do Trabalho. Sejam todos bem-vindos. Eric, Fernanda. Só tem cara de... Cláudio Cordeiro de Lima, João Final. Só tem nego importante aqui, tô até com vergonha. Mas o especialista é você. Você que manja do assunto. Não, tem uns caras que manjam mais do que eu aí. Manja nada. Vamos lá, então. Fabião, para começar o nosso bate-papo e para que as pessoas possam conhecer um pouquinho de você, conta para nós aí, da onde você veio, qual que é a sua especialidade, que eu já dei uma brecha, já dei um spoiler, falei que você é especialista em logística, mas conta aí um pouquinho de você para nós aí. Olha, eu vim... É uma coisa muito engraçada quando você fala de onde você veio, né? É engraçado pelo seguinte, eu comecei numa área que não tinha absolutamente nada a ver. Eu comecei num negócio chamado uma confecção industrial, cara. Eu era ajudante de corte, cara. Eu falava assim, gente, o que é isso? E aí, assim, eu ajudava a cortar a roupa, carregava pano nas costas, umas coisas loucas. Foi o meu primeiro emprego. E a partir daí eu fui jogado para uma área chamada logística. Eu fui para uma empresa e eu pensava assim, gente, que negócio que é esse de logística? Eu não entendia nada. Loucura. E tinha que entender de computador, e tinha que fazer contagem, tinha que ver estoque, umas coisas loucas. E eu falava assim, gente, o que é isso? Eu fui jogado para essa área. E é muito legal isso, que a partir do momento que eu fui jogado para essa área, eu comecei a gostar, começou a entrar, começou a entender. E aí eu fui para uma multinacional muito legal, e da multinacional aconteceu uma vertente na minha vida muito louca, que eu falava, que chegou num ponto que eu falava assim, ou eu trabalho na multinacional ou eu dou aula. E aí, não, chegou nesse ponto, é incrível isso, mas é verdade isso. Ou você, porque você não consegue fazer duas coisas bem, com excelência, tá? Das maneiras que, principalmente, que a logística exige. A logística exige demais da gente. Se você trabalhar numa empresa que, tipo assim, numa multinacional que nem eu trabalhava, havia dias que era de madrugada, eu tinha que resolver alguma coisa. E é muito legal isso. E a logística exige isso da gente, né? Sim, você não tem horário. Assim, é legal, eu gosto muito. E aí o que aconteceu? Eu fui jogado para essa área e ou eu dava aula ou eu continuava na empresa. Só que não adianta, né? As coisas têm que ser na maneira que tem que ser, acontecem na maneira que elas têm que acontecer. Esse projeto que eu tava fechou. Eu fui mandado embora dessa empresa. Eu até poderia, né? Se eu chorasse para algumas pessoas, se eu conversasse com alguém, eu até poderia continuar. Mas aí eu fui para aula, e aí é onde que realmente eu me realizei. Realmente eu estou muito feliz da aula. É muito diferente você ter contato com as pessoas direto, e aí você sabe, né, realmente se o que você está fazendo está certo ou está errado, né?
se as pessoas gostam ou não de você. Enfim, você muda a vida de pessoas, é um negócio muito, muito estranho que aconteceu. Realmente, né? Você que tocou num assunto, e eu também estou junto nessa área de transmissão de conhecimento, assim, por falar, né? De a gente transmitir, transformar a vida das pessoas. Realmente, você dentro de uma empresa é totalmente diferente de uma área, de uma escola, ou de um curso livre, ou de um curso técnico, seja o que for, né? É totalmente diferente. E você mencionou duas áreas que elas meio que andam na contramão, né? E contando. Aê, agora sim! Agora Agora mudou o sim. negócio, né, velho? Agora mudou, agora aparece minha cara redonda aí. Bom, antes de continuar, agradecer o pessoal que está Ah, entrando, a Isabelle, o Ednei, sejam muito bem-vindos. A gente está falando um pouquinho aí, comentando um pouquinho da história do Fábio, conhecendo um pouquinho ele, né, com a experiência, com toda a experiência que ele tem. E a gente estava falando justamente dessa divergência, dessas separações, né, do mundo corporativo para o mundo da escola, para o mundo da transmissão do conhecimento. O que você enxerga dentro do mundo corporativo, lá no chão de fábrica? O que você enxerga como sendo os desafios, né? Lógico, eu sou técnico de segurança do trabalho, sou auditor, sou coordenador da área de sistemas de gestão da qualidade, de meio ambiente, saúde e segurança, e a gente conhece um pouquinho do processo. E você, na área de logística, né? O que você enxerga como desafio para essa área? E como que ela se transformou ao longo do tempo? os desafios do pessoal de logística são desafios que todo profissional tem. São desafios normais de todo profissional. Às vezes precisa de mais, depende, assim, isso varia muito de empresa para empresa, tá? Isso que a gente tem que entender. Às vezes você não tem um determinado conhecimento dentro da empresa, isso acontece, né? Porque o cara, às vezes as pessoas entram na área de logística, às vezes já entram desmotivado, porque fala assim, poxa, eu vou carregar caixa, né? Poxa, eu vou contar pecinha, que negócio que é esse? Negócio chato, porque as pessoas às vezes não sabem o que é e aonde que você está no processo que você pode realmente fazer a diferença dentro da empresa. O pessoal às vezes não tem a noção de que você está às vezes contando uma pecinha e se aquela pecinha faltar, lá no final você não consegue montar uma peça, você não consegue entregar um determinado produto no final, e aí atrasa todo o processo porque você não contou, não participou, não teve determinado empenho. Isso é muito complexo e as pessoas não têm às vezes noção disso, porque muitas empresas às vezes não dão essa visão. Tá? A visão tem que ser clara, onde eu cheguei, aonde eu estou e o que eu posso fazer para a empresa. As empresas às vezes não conseguem mostrar isso. Às vezes as empresas tentam e as pessoas não entendem. E isso dá uma complexidade muito grande no processo. Porque é todo mundo interligado. Um depende do outro. É uma correntezinha. Se quebrar um elo, E a logística, mais do que os outros, tem muito disso, né? Você depende do navio, depende do trem, depende do caminhão, e que se a pessoa não tiver a noção da importância onde dela, ela né, tá Márcio? Hã? Da importância dela, né? Exatamente. Você quebra uma cadeia, uma corrente, que lá na frente você não vai ter geração de energia, lá na frente você não vai ter o carro para o cara poder usar lá no dia a dia. Então, a logística tem muito disso. E por conta de ter essa singularidade, ela é muito estressante no dia a dia. Olha, não é um negócio tão gostoso assim, não. Às vezes estressa. Às vezes estressa. Às vezes são um conjunto de situações, né? Esse que é o X. É um conjunto de situações. Eu falo que qualquer empresa que você trabalhar, qualquer coisa que você for fazer, vai depender diretamente do seu gestor. Se o seu gestor chegar para você e der um bom dia para você, te der um incentivo, por mais que você tenha um monte de barreiras para superar naquele dia, você vai passar. Você vai passar tranquilo.
Mas se o seu gestor, às vezes, chega para você e já chega soltando os dois cachorros, estragando o seu dia, automaticamente não vai dar certo aquele dia. Por mais que você tenha preparado, por mais que você... Não vai... Assim, o resultado final sempre sai. Sim. O resultado final sempre sai. Sempre dá certo. Porém, poderia ser mais leve. Não. E é isso que falta em algumas empresas. A gente sabe. Isso foi uma coisa que eu aprendi na minha vivência de experiência, de trabalho. Quanto mais alto você está, maiores são as cobranças. Sim, sim. As cobranças são muito diferentes. É muito diferente quando você está numa cobrança a nível gerencial e quando você está numa cobrança a nível chão de fábrica. Porque se você, às vezes, tiver a mesma cobrança do nível gerencial para um cara de chão de fábrica, se você chegar do mesmo jeito que as pessoas às vezes chegam em você, você larga tudo. Sim. Você não aguenta. Sim. Você não aguenta. Então, quanto mais alto, porque você acaba tendo mais entendimento. Então, quanto mais alto, maior a cobrança e aí automaticamente maior a responsabilidade, né? Você depende de uma equipe, então você não pode chegar e desmotivar a sua equipe. É complexo. É muito sério o negócio. O que a gente percebe e que existe uma mítica, até a Marisa comentou, que às vezes somos, no processo, muitas vezes somos fornecedores e outras vezes somos clientes, né? E é bem isso, né? Não é, na empresa não é diferente, né? E nesse bate-papo que eu estou percebendo é que a logística não é diferente, apesar de ter no meu conhecimento, ter aquela fachada de que você trabalhar na logística é loucura, você vai ficar estressado, e a gente que trabalha com segurança do trabalho vê que tem essa parte de estresse e que pode acontecer acidente, e o cara pode ficar afastado, e tem gente que... E o cara da logística quer subir lá no último andar sem ter a segurança necessária, porque precisa pegar aquele último pallet e o empilhadeirista não chegou, os caras querem brincar de Homem-Aranha. Outro dia não, hoje eu vi um vídeo no LinkedIn de um cara que dormiu numa empilhadeira e bateu no pallet, no porta-pallet, e derrubou o pallet inteiro. Sim. Né? Então, você percebe que não é muito diferente daquilo que a gente conhece de todas as outras fábricas, apesar de existir uma mítica que fala que a logística é pior do que os outros segmentos. Na verdade, não. Pelo que você está falando, é a mesma coisa. Não é. Só muda o produto. Assim, todas... Assim, ó. A gente brinca muito de teoria. Então, a gente fala assim, que a empresa nada mais é do que o corpo perfeito. Então, se você pegar no seu corpo, pegar o dedinho mindinho do canto esquerdo do seu pé, der uma topada, então não precisa nem quebrar, só dá uma topada, automaticamente todo o corpo seu vai ficar ruim, vai ficar manco, vai ficar com dor, né? Não é legal. Então, tudo é interligado. Sim. Tudo é interligado. Não tem como fugir disso. E as empresas, principalmente, né, as maiores assim, elas trabalham com esse negócio de departamentização, que foi aquilo que você falou. Às vezes eu sou cliente, às vezes eu sou fornecedor. Como assim? Eu trabalho, vamos supor, no estoque. Eu no estoque sou cliente do pessoal de compras. Sim. Porque eu vou chegar e vou, né, pedir para que eles façam para mim as coisas. Eu sou fornecedor para a produção, porque o que eu tenho no meu estoque, automaticamente, é o que é necessário para que esse produto seja transformado. Eu sou cliente, eu sou fornecedor. Então, esse negócio que a Marisa falou, de você ser cliente e fornecedor, realmente acontece. Sim. Cada empresa trabalha de um jeito, mas você ser cliente e fornecedor é fato. Só que acontece, todas as empresas são... É tudo interligado. É um dependendo do outro. Sim. E é isso que, às vezes, causa alguns estresses. Né? É muito interessante isso. Porque, às vezes, você lá no seu setor de logística, trabalhando lá, o seu chefe, seu superior, tem um problema com o cara lá da produção. Aí, seu chefe já vai chegar para você na logística e falar assim, ó,
Toma cuidado com os caras da produção. Os caras da produção não são legais. Os caras não, sabe? Os caras vão querer passar a perna em você, não entrega. Não pode entregar, não pode fazer. Tem todas as regras. Tem todas as regras. Porque é lógico. Vamos pensar no mundo que acontece em bastante empresas, tá? Se o cara da produção é o mesmo cara que toma conta na área de logística, a possibilidade da empresa ter problemas é grande. Por quê? É a mesma coisa que eu pegar um lobo para tomar conta das galinhas. Não vai dar certo. No final, não vai dar certo. Você tem um conflito de interesse, né, que a gente costuma falar, principalmente na área da auditoria também, né, sistemas de gestão. Você tem um conflito de interesse. Então, a mesma coisa que você falar que o cara da produção vai ter que tomar conta da qualidade. Meu, é o lobo, aquilo que você falou, é o lobo tomando conta das galinhas, né? E aproveitando que o pessoal está aqui comentando, o Maurício falou, isso que o Fábio falou das relações de liderança, em muitos ambientes sofrem por não tratar do atendimento interno, simples, mas nem todos enxergam. Isso é verdade, né? A gente sabe que a relação deveria ser muito mais fácil entre os comandados, né, se for assim chamar, e os comandantes, né? E uma pergunta que eu gostei também é que a Fernanda falou assim, perguntou qual que é a relação entre a segurança do trabalho e a logística. Fabião, na sua experiência, o que você vê que acontece de bom e de ruim relacionado à saúde e à segurança do trabalhador dentro da logística? Olha, o bom da segurança do trabalho é que o próprio nome já diz, segurança. Então, o colaborador, se ele tem um bom relacionamento com o pessoal de segurança, ele vai ter tudo aquilo que ele precisa para chegar e voltar para casa. Sim. E que é importante. O mais legal do que você ir trabalhar é você poder voltar. Sim. Tá? A Marisa está falando aqui que travou. Eu não sei o que aconteceu aqui. Pode ser não o sei dela. Se aconteceu. Tá Pode bom. ser o dela. Então tá. O mais importante é isso. Por quê? Às vezes, né, não que isso aconteça, num mundo distante, né? Umas firmas fictícias, lá em Nárnia, alguma coisa assim, você tá lá, né, trabalhando com a sua empilhadeira, aí o cara chega para você e fala assim, viu, você tem que usar o óculos de segurança, porque nessa área pode acontecer algumas coisas, você tem que usar capacete. Imagina, para quê? Besteira, bobagem. Aí o que acontece? Dependendo da fábrica, que aqui no Brasil não tem esse tipo de fábrica, isso não existe, tá? É lá para Nárnia, esses lugares assim. Lá no alto, bem no alto, tem um determinado parafuso. Parafusinho, vamos pensar num parafuso um pouco maior, né, para dar uma relevância. Parafuso de 500, 600 gramas. Sem querer, alguém bate, aquele parafuso cai. Se você está andando numa área que pede para você usar capacete e você está sem o capacete e esse parafuso cai na tua cabeça, é um parafusinho de 500, 600 gramas. Mas dependendo da altura e a velocidade que ele se transforma, ele se transforma em 5, 6 quilos. Fácil. E uma lapada de 5, 6 quilos na cabeça... Pode matar. Pode matar. Pode matar. Pode matar. E é um simples parafuso. E você acha que... é um simples parafuso. Se bater no capacete, o que vai acontecer? Você vai ficar meio assim, vai falar assim, nossa, bateu no capacete. Olha, que perigo. E vai continuar trabalhando. Isso é bem legal você comentar, né? Às vezes, coisas pequenas que a gente não dá tanta atenção. Boa tarde, Cadu. Cadu acabou de entrar. Seja bem-vindo. Nossa, advogado. Boa tarde, seu Carlos. Às vezes, as coisas pequenas que você não dá tanta importância pode trazer um estrago muito grande para a nossa saúde, né? E aí, você vai ver que a gente tem que pensar em tudo. De novo, logística, muitas pessoas, e aí você me corrige se eu estiver errado, logística as pessoas pensam que é só o caminhãozinho na estrada, né? E não é só isso, né?
Tem gente que, olha, que eu acho engraçado, tem gente que pensa que logística é caminhão. No começo pensava que logística era a forma de se fazer lojinhas. Já escutei isso, já escutei isso, já escutei isso. Pensam que logística é só almoxarifado, né? E não é, gente. Logística é a parte estratégica muito importante da empresa. É Onde ela começa, estratégico. onde ela começa e onde ela termina. Antes de você responder, boa tarde, Jairo. Boa tarde, Carolina. Eu, Eu. jornalista perdendo, eu. Gente, vamos dar um exemplo, um exemplo para todo mundo entender, bem simples. Você faz uma compra via internet. Você vai fazer uma compra via internet. Então você pegou, foi lá no seu site preferido, escolheu seu produto, comprou seu produto chegou em casa. Olha que coisa bonita. Você foi, chegou, comprou, voltar na tua casa. Para que isso aconteça, existe um negócio chamado cadeia de suprimentos. Essa cadeia é uma ligação tanto quanto grande. Então vamos pensar numa coisa simples. A logística começa quando a pessoa faz o pedido até o momento em que eu recebo isso de volta. Então eu mandei o meu pedido no sistema. Lá no sistema, alguém vai ver isso, tá? Numa forma bem simples, tá? Bem simples, eu estou resumindo bem. Alguém vai ver isso, vai ver se tem no estoque. Depois que viu se tem no estoque, vai pegar isso do estoque, vai embrulhar de uma forma para que chegue inteiro até você. Depois que ele fez a parte desse embrulho, que ele fez toda essa transformação, vai pegar, vai ser transportado até você. Aí depende de onde você comprou, se é da mesma cidade, se é de outra cidade, se é de outro país, se vai vir de container, de avião, sabe, de carroça, de algum jeito vai vir. E tem que chegar para você naquele prazo que foi combinado. Porque se eu chegar e entrar no site, falar assim, daqui 5 dias vai chegar o meu produto. Chegou em 8, não sei se eu vou fazer compra de novo. Exatamente. E aproveitando que você está falando de transporte de várias maneiras, e inclusive de transportes internacionais, o Cadu, ele pergunta, como você imagina... Opa, peraí. Como você imagina uma logística ideal com modais eficientes para um país do tamanho do Brasil? Para um país do tamanho do Brasil, tem que ter algumas melhorias básicas, principalmente de estradas, porque o nosso país é um país que depende muito das estradas. Isso é uma coisa minha, eu já prefiro que tenham outros modais que funcionem. Se funcionar a estrada e funcionar o trem, fechado, bom, melhor, né? Mas assim, para um país do tamanho do nosso, tem que ter duas coisas. Primeiro, menos burocracia, porque por incrível que pareça, para a gente trabalhar entre os nossos estados, você tem muita burocracia. Exemplo simples, se eu quiser fazer um transporte de trem daqui até outro lugar, às vezes do próprio estado de São Paulo, eu tenho que fazer uma mudança de trem umas 2, 3 vezes, porque as bitolas não são as mesmas. Então, que é coisa bitola? simples, a gente tem que fazer uma unificação. Bitola, para quem não sabe, só para a gente entender um pouquinho, vamos pensar assim, o trem tem um ferrinho, né, que vai lá no trilho. Aquele ferrinho teria que ser um ferrinho só para todo mundo, aquele ferrinho muda. E outra coisa, o que é, o pessoal está perguntando, o que é modal? Tem muita gente aí que não conhece essa parte, esse linguajar da logística. O que seriam os modais? Desculpa. Nós temos modais de transportes, tá? Que são as modalidades de transporte, chama de modais. Então nós temos o aéreo, nós temos o marítimo, nós temos o ferroviário e nós temos o dutoviário, que é a parte de duto. Sim, algumas coisas vão pelos dutos, gente. Quem for para o Porto de Santos e quiser dar uma volta lá, vai ver uns canos grandes de esgoto que vai para alguns lugares lá no Porto. Não é esgoto aquilo lá. São dutos que transportam grãos, transportam óleo, gasolina, etc. Gasolina, parafina. Sim. Legal.
E aí você estava falando que você, na sua opinião, quais seriam os modais ideais, só para a gente finalizar? Olha, pra gente, pro Brasil, porque o Brasil, nós temos estradas, né? Então, 90%, né, eu acredito, né? 90%, não chega a ser 90%. É que aqui em São Paulo, a gente tem que entender o seguinte, aqui em São Paulo, as estradas são boas. Aqui em São Paulo, nós estamos num mundo um pouco diferente. Se você pegar algumas estradas lá para o final da Bahia, lá perto do Amazonas, você vai ver que a coisa é assustadora. Aqui em São Paulo, nós temos estradas boas. As melhores estradas do país estão aqui. Então, além da parte de estradas, a gente teria que ter uma parte ferroviária, uma parte férrea muito boa. Se a gente tivesse uma parte férrea boa, uma parte férrea unificada, ou seja, todos, eu pudesse ir daqui até o Amazonas, pegar um trem para ir daqui até o Amazonas, para poder não só transportar pessoas, mas transportar carga, seria maravilhoso. Tá? O ideal seria todos os modais transportando bem. Mas Sim, aqui no Brasil a gente tem algumas particularidades, né? Que não vale, a gente pode até pegar um outro dia para só falar disso. Mas exatamente. se tiver uma boa ferrovia e tiver uma boa rodovia, Já já resolve, eu acho que uns 60, 70% já resolve. tá. E o pessoal tá perguntando também, e a navegação e a cabotagem? Cabotagem? O que que é cabotagem? Antes de responder. Esse povo tem um linguajar Navegação, diferente da cabotagem. segurança. Oi? Hã? Esse povo Não, tem um linguajar o diferente. Carlos eu não sei, cara. Esse advogado aqui, acho que não sei o que ele quer comigo. Bom, a parte de navegação e cabotagem, eu vou tentar sempre simplificar, tá? Eu vou tentar sempre simplificar, que é para não confundir muito. É, quando a gente fala. Vamos pensar assim, ó. Eu vou fazer um transporte de Santos a Bahia. Eu vou fazer um transporte interno, tá? Se for fazer de Santos a Bahia, que é São Paulo, Bahia, dependendo do tamanho, dependendo da quantidade, dependendo do valor, não vale a pena você transportar por caminhões. Porque às vezes Tá, você tem uma carga muito grande, né, e você precisaria de vários caminhões para se chegar até lá, certo? correto? Aí o que você faz? Você pode usar navios, que navio você usa containers. Sim. Cabe muitos containers no navio, muitos, muitos. Cabem bastante containers em navios. E o que acontece? Você faz esse transporte interno, e esse transporte interno, através, né, dos mares, rios, oceanos, né, a gente fala que é o transporte marítimo, a gente fala que é a cabotagem, que é esse transporte, tá? Quando a gente fala em cabotagem, que o Carlinhos falou, geralmente é internacional, que vem de fora para cá. Mas isso é um outro detalhe que depois a gente pode falar se alguém quiser, tal, mas a parte interna, tá, seria boa, seria bom. Mas às vezes a gente não tem estrutura, alguns portos brasileiros que não. A gente não tem só Porto de Santos, tá? Tem outros portos. Alguns portos também não têm essa estrutura de pegar e poder receber muitas cargas. Nosso país, infelizmente, o pessoal não faz esse investimento nessa área. Tá, Então, legal. a gente faz isso daí. Muito bom. O pessoal que está começando aí, sejam bem-vindos, né? A gente está falando aí um pouquinho, entendendo um pouquinho da logística e tentando fazer esse link dessa logística com a nossa segurança do trabalho e com os desafios que tem. Fabião, a gente sabe, e você está comentando aí, que São Paulo, e muito bem falado, São Paulo é um estado que tem suas características, é muito diferente com relação aos outros estados, né? Sim. E temos vários portos, aeroportos aí para carga espalhados pelo Brasil todo. Você, com a sua experiência, você acha que a dedicação que a gente tem para a logística aqui no estado de São Paulo, com relação tanto a produto quanto à segurança do trabalho, eu tive a oportunidade de, semana passada, ir até o Porto de Santos numa, numa, num armazém de grãos, e você vê a preocupação com segurança, o pessoal cobrando para que se use máscara, capacete, óculos. E fora do estado de São Paulo, como é que é essa realidade? É a mesma que temos aqui ou você acha que é muito diferente? As realidades não são muito diferentes, porque acontece o seguinte: se você não cumpre determinadas normas, você toma multa.
Tá. E as multas não são amigáveis. Então você toma multa. O que nós temos aqui, além de uma dedicação maior, nós temos uma tecnologia maior e nós temos uma exigência maior. Então Bacana. aqui tudo roda. Aqui em São Paulo tudo roda e tudo tem que rodar aqui. Porque a gente fala que São Paulo, bem dizer, é o coração do país. Por mais que muita gente brigue, por mais que muita gente discorde disso, mas São Paulo é a máquina que faz o negócio girar aqui, que faz o Sim, dinheiro rodar. É sim, com certeza. exatamente isso. Então nós temos aqui uma exigência, às vezes, até um pouco maior do que outros estados. Não é preocupação, a preocupação em todo lugar é a mesma. Tá. Agora, com essas linhas que nós temos hoje, né, com internet, com várias informações que nós recebemos, a preocupação de todos é a mesma. Não tem como fugir disso. Tá. Mas que a nossa, que São Paulo é muito mais exigido, isso não tem o que discutir. Tá. A exigência nossa é muito maior. E para o futuro, o que, que você acha que vai ter? Qual que vai ser o futuro desse segmento, da logística? Vamos falar, não, vamos abrir isso, né? Não só no Brasil, mas no mundo de modo geral. Olha, vai melhorar bastante. Vai melhorar bastante. Porque as burocracias vão diminuir. Tá? Que nem para você receber uma carga aqui no nosso país, pela parte marítima, que o Carlinhos tanto falou aqui, você tem uma burocracia de documentos enorme. Tá? Você, e não é errado, não vou nem falar que é errado, se é certo, se é errado, mas aqui no Brasil você tem vários documentos. Fora você tem menos documentos. Então o que acontece? Quando você tem mais com menos, a tramitação é mais rápida. O resultado é mais rápido. Então eu consigo liberar uma carga mais rápida, com mais facilidade. Essas coisas de tramitação, de documentação, vai mudar. Tá. Vai mudar. Não tem jeito. Vai mudar. Vai diminuir. Esses processos irão diminuir. Porém, existem muitos interesses por trás disso. Sim. E são esses interesses que têm que ser quebrados. Entendi. A partir do momento que se quebrar esses interesses, as coisas vão melhorar. Mas enquanto não quebrar, que infelizmente eu não vejo, né, com tanta rapidez assim, enquanto não se quebrarem alguns interesses, as burocracias vão continuar. E o nosso país, às vezes, não é interessante, né, quebrar algumas burocracias, porque se você quebrar algumas burocracias, né, alguns empregos vão sumir, né, Exatamente. as pessoas não vão trabalhar. Exatamente. E a gente sabe disso, né? E aproveitando e pegando o gancho, hoje se fala muito em automatização e na indústria 4.0, né? Isso é muito que se comenta, inclusive para a segurança do trabalho, isso também tem um papel muito forte, né? Porque você começa a automatizar alguns processos, ou a maioria dos processos, e você expõe menos o trabalhador a agentes químicos, enfim, de uma série de problemas ergonômicos, riscos de acidente, enfim. Na logística, essa automatização também vem forte nesse aspecto? Ou você acha que não? Ou já está automatizado? Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Vem forte e vem necessária. É necessário. Porque algumas pessoas pensam assim, vai colocar um robô para fazer um determinado serviço, para fazer uma determinada movimentação e vai tirar o serviço do ser humano. Mentira! Para que esse robô faça alguma coisa, tem que ter alguém atrás para fazer o controle dele, para fazer a programação. Os empregos, hoje, eles estão mudando, que é uma realidade. Né? Se você chegasse há 5 anos atrás e falasse assim, youtuber é profissão. Imagina, tá? Youtuber é profissão. Vocês estão loucos? Vocês estão loucos? Hoje, youtuber é profissão e bem remunerada. As empresas estão mudando. O mundo está mudando. Está tudo mudando. Né? Quem tem medo da modernidade não pode trabalhar em algumas áreas. Exatamente. Não tem como. Você tem que ser alinhado à modernidade. Exatamente. É uma facilidade. Que nem você pega, tem no YouTube vários vídeos de pessoas, de empresas automotivas. A gente tem que entender que, às vezes, para parafusar um pneu, você precisava de 2 pessoas para carregar
se fosse um pouquinho mais alto, 2 pessoas para carregar o pneu e uma pessoa para chegar e apertar os parafusos. Na Então, mão 3 ainda, pessoas né? para fazer uma atividade. Hoje o robô faz sozinho. Hoje ele faz sozinho. Hoje ele faz sozinho. Então, não é que veio para o mal, veio para o bem. Sim. É que As você tem que pessoas entender não isso que você estão. A falou. gente tem que entender o seguinte: as pessoas não estão perdendo emprego. Sim, Os o empregos emprego estão mudando, estão se mudando, né? O estão Lacerda se pergunta, mudando. o Lacerda pergunta e eu concordo com ele, concordo assim, né? Eu tenho uma visão mais crítica com relação a isso. A desburocratização que você falou pode facilitar fraudes? Depende, né? Pode facilitar ou Olha, pode. eu gosto de dar um exemplo, que é um exemplo que um amigo meu me contou. Tá? Um amigo meu, ele morava aqui no Brasil e ele mudou para a Alemanha. Ele chegou para a Alemanha, foi lá no metrô. Chegou no metrô, ele ficou meio assustado. Por quê? Você tinha lá 3 portinhas. Uma portinha para o pessoal que ia entrar no metrô, uma portinha para o pessoal que ia voltar para o metrô, e uma portinha que estava lá vazia e que ninguém circulava naquela porta. Ele chegou e perguntou, viu, para que é aquela porta? Aí eles chegaram e falaram assim, ó, aquela porta acontece o seguinte, às vezes você perdeu um dinheiro, às vezes aconteceu alguma coisa, aí o que aconteceu? Aquela porta é exatamente para as pessoas que não têm condição de pagar, que não é para pagar. As pessoas vão para aquela porta. Aí a pessoa perguntou assim, mas por que ninguém daqui vai naquela porta? Aí a pessoa respondeu, o alemão respondeu, por que eu iria? Então, Desburocratização. esse negócio de chegar ó, erros, Vai acontecer. corrupção, pessoas querendo levar vantagem, isso existe em todo lugar do mundo. Sim, Não é sim. uma coisa exclusiva do brasileiro. Não, Em não. todo lugar do mundo ocorre isso. Esse negócio que vai facilitar isso, vai facilitar aquilo, a gente não pode controlar. A gente pode controlar é aquilo que nós somos. Se a gente tem um pouco de índole, se a gente Sim. vai querer fazer o certo, a gente vai fazer o certo. Eu digo Ponto. eu digo que é a cultura daquele lugar, né? Os princípios que as pessoas acabam aprendendo em um determinado lugar. Exatamente. Você pode ter aqui dentro do Brasil locais e cidades que vão trazer para nós uma responsabilidade social muito maior do que, por exemplo, em outras, né? Pegando esse exemplo que você falou, você pega, por exemplo, não que seja melhor ou que seja pior, mas nos estados do Sul existe uma consciência de cooperação, de cooperativismo muito maior do que aqui no estado de São Paulo, por exemplo, Sim, e do que no estado do Rio. sim, as Não cooperativas lá são desmerecendo, fortes. não desmerecendo cada um desses estados, existem as belezas como é que eu posso falar? As características dele, que são positivas e são negativas, como qualquer estado. E é bem isso que você está falando, né? É da índole da pessoa, é da atitude da pessoa, é do caráter da pessoa. E você só tem isso de berço, você só consegue fazer isso a partir do momento que você tem Sim, educação de berço, sim. né? É muito legal que, ó, tem um professor nosso que ele fez um projeto lá na ETEC de Campo Limpo, foi um barato. O que ele fez? Ele pegou uma geladeira, colocou sorvetes lá, tinha lá o preço do sorvete, tudo bonitinho. Aí você ia lá, pegava o sorvete, pagava o sorvete, fazia o seu troco, e ninguém ficava de olho nisso. Ninguém ficava de olho. Livre. Totalmente livre. Você ia lá, fazia, voltava tranquilo. E não teve prejuízo. Exatamente. Não teve prejuízo. É isso que a Fernanda Entendeu? falou. Não teve. Então, a gente tem pessoas muito boas. Tem pessoas muito boas. Muito Sim, honestas. Entendeu? sim. Mas tem os caras que gostam de ganhar vantagem, gostam de ganhar dinheiro. E a gente vê muito isso no mundo corporativo, né? Principalmente no chão de fábrica, ou quando você precisa cumprir algo, né? Que a lei está te obrigando. Você vê essa atitude de querer driblar, de querer dar um jeito naquilo lá para poder acertar e para poder continuar para frente, né? Como se você estivesse tirando vantagem daquilo que, na verdade, você só está piorando. Na segurança do Sim, trabalho, e eu acredito que em qualquer segmento de mercado, quando você tenta fazer algo desse tipo,
você está se enganando, né? Você pode estar causando uma doença em você porque você está dando um jeitinho. Por exemplo, a nossa famosa máscara, né? Hoje estão se falando tanto em utilizar máscara na rua, e tem que ser utilizada. Mas as pessoas acham que, eu vou tirar um pouquinho, vou deixar o nariz para fora porque é ruim para respirar. Eu vou colocar no queixo porque eu estou distante das pessoas. Na verdade, a pessoa está correndo o risco de se contaminar, né? Sim. E as pessoas não têm essa consciência, né? E o Lacerda fala, inclusive, também de tudo isso que a gente está falando, que ele fala que ele também tem medo das facilidades. E eu acho que não é ter medo das facilidades, né? É você olhar para o mundo, e eu concordo com ele que, de repente, dependendo da facilidade, você tem medo, você pode ter um medo, mas é o novo que vem, e o novo sempre gera medo, né? E junto com a educação, você consegue encarar isso e trabalhar dentro de você para que você possa ter um futuro melhor. Falando em futuro, você comentou lá no começo da nossa live que você começou sua carreira na indústria, na área da logística, e hoje é professor. E pelo que eu conheço você é professor no ensino do Estado, nem particular né? Lá Sim. nas Sim. ETECs, né? E, Uhum. e numa região que não é as mais favorecidas. Quais são os desafios hoje, olhando para essa criançada que está vindo, para essa molecada que está vindo? Quais os desafios da educação hoje, no seu ponto de vista? Qual que é a realidade que você encontra? Olha, eu não digo nem que o desafio seja da educação. O desafio seja na mudança da geração, tá? Porque, por exemplo, minha geração, eu sou uma pessoa que fiz 46 anos segunda-feira, né? Sou uma pessoa já tem um pouquinho de idade, né? Não sou. Experiente. Mas assim, a minha geração, meus pais, se eles precisassem bater em mim, eles batiam. Se eles precisassem puxar minha orelha, eles me puxavam a orelha. Se eles precisassem me castigar, eles me castigavam, né? Mas não é porque são ruins, é porque eles estavam pensando no meu futuro, certo? Aí o que acontece? É de geração para geração. Então, vamos pegar pelo meu pai. Meu pai apanhou mais, né? E aí, se eu tivesse um filho, ele ia apanhar menos ou não ia apanhar. Né? E essa geração, eles têm um problema muito simples. Muito simples. Infelizmente, eles não aceitam o não. O não Concordo. hoje é uma coisa muito forte. É uma coisa muito, muito forte. O não. E é isso que, às vezes, faz a diferença. Tá? Você fala um não para o seu filho hoje, amanhã ele vai entender o porquê esse não, ele não vai entender na hora. E o que acontece? Vamos mudar isso para a empresa. O carinha entrou na empresa hoje. Entrou lá, tranquilo, falou para ele assim, primeiro emprego, falou assim, olha, você vai ter que trabalhar aqui, vai ter que fazer contagem, vai ter que empurrar carrinho de pallet, papapá, um monte de coisa. Ô, legal, melhor emprego do mundo, papapá, beleza. O cara entra, começa a se dedicar, começa e vai. Depois de 1 ano e meio, 2, o cara já não vai mais com aquela vontade. Não. E ele já quer, depois de 1 ano e meio, 2, o cara já quer mudar, o cara já quer ser gerente, porque o cara já acha que já tem o feeling para fazer uma coordenação de pessoas lá que ele é bom. E não é a realidade. Aí você chega pro cara e fala assim, olha, não é o momento, o cara fica de bico. E aí ele já muda o comportamento dentro da empresa. E aí, às vezes, ele pode se tornar de uma pessoa que era motivadora a desmotivadora de outros. E isso é uma coisa que acontece frequentemente. Né? Antigamente, eu achava muito legal. Você entrava numa empresa, você pensava, eu vou trabalhar o resto da minha vida nessa empresa, eu vou me aposentar nessa empresa, mas eu vou galgar. Exato. Eu vou galgar, eu vou chegar, eu vou subir, eu vou ficar nessa empresa. Hoje em dia, a média das pessoas, mais ou menos, 4 anos dentro de uma empresa, elas estão saindo. Exato. Elas estão saindo. E assim, não é errado você pensar em você. Não. Tá? Vamos pensar assim, não é errado você pensar em você. Não é errado você querer ter uma ambição. A ambição de você querer ter algo é uma coisa legal. Sim. Eu quero ter uma casa. Então, é uma ambição legal que você tem que trabalhar
para se ter uma casa. É legal isso. Sim. Agora você fala assim, eu quero ter uma casa, mas eu vou roubar o meu vizinho, porque o meu vizinho tem um quintal cheio de árvores que dão ouro, né? Eu vou pegar as árvores lá e vou roubar para mim, vou comprar uma casa. Isso é errado. Você Sim. desvia totalmente do foco. Sim. Você sai totalmente do necessário. E aí você muda tudo. Sim. E essa molecada tem muito disso, né? O que E eu eles são percebo, bons, cara. o que eu percebo é assim, e isso já não é de hoje, né? Alguns anos atrás, Sim. a pessoa que saía da faculdade, né, independente da faculdade que fizesse, seja engenharia, administração, psicologia, medicina, o cara já saía achando que sabia tudo, que dominava tudo. Sim. E ele não queria trabalhar e ganhar experiência para algo, né? Você vai adquirir, você vai bater cabeça, você vai apanhado no chão de fábrica para você conseguir construir a sua experiência e poder aprender e passar isso para os outros. Não existe mais isso hoje, né? A pessoa que está lá Não. fazendo o colégio técnico, que está se formando em técnica em logística, ou técnico em administração, ou em técnico em segurança do trabalho, o cara quer sair de lá e ele quer pegar uma gerência de fábrica. Ele quer pegar uma gerência de EHS, que a gente fala hoje, né? O cara quer sentar numa sala com ar-condicionado, E né, uma mandar máquina de em todo café mundo. do lado, E- e sem pressão. Sem pressão. Não, porque o que eu faço, eu sei que eu faço bem. O mundo está muito diferente. Foi bom você falar esse negócio de escola, que é interessante. Na minha época, você ter uma faculdade era um diferencial. Era uma coisa muito diferente. Era uma coisa muito diferente. Eram poucas as pessoas que tinham a capacidade de se ter uma faculdade, e outra faculdade era muito cara. Nossa, era muito caro. Eu lembro, ó, no meu caso, para mim ter uma faculdade, eu tive que casar. Eu casei, cheguei com a minha esposa, falei assim, ó, quem é que vai fazer faculdade? Vai ser eu ou vai ser você? Porque o salário não dava para os dois fazer. Aí minha esposa chegou e falou assim, não, vai você fazer, porque você já está na área, e aí depois eu faço. Né? E eu queria até, como eu sou uma pessoa que eu sou eternamente grata, eu acho que a pessoa deve ter saído da live até. A minha esposa fez a faculdade porque uma das pessoas dessa live pagou a faculdade dela. Pagou 80% da faculdade dela. Uma das pessoas que está nessa live. Eu não sei se está ainda. Mas eu acho que ele vai ver depois. Eu sou eternamente grato. Por quê? Eu e minha esposa, os dois não teriam faculdades, ou teriam feito faculdades, lógico, com um pouco mais de tempo, por causa dessa pessoa. Chegou e falou assim, não, vai lá e faz, e paga. Sabe? Isso é uma coisa. São coisas que a gente não tem mais hoje, né? Sim. É negócio de gratidão. Sou muito grato a essa pessoa. Sim. E naquela época era um diferencial. Hoje não é mais diferencial. Hoje não. Hoje faculdade é uma coisa quase que normal. Você falar inglês, falar uma outra língua, é uma coisa quase que normal. É meio que obrigatório, né? Sim. Sim. O mundo mudou. O mundo mudou. O mundo mudou. E é isso que as pessoas não entendem. Porque eu vou falar uma coisa para você, tá? Eu falo não só porque eu sou professor de ETEC, porque eu conheço muitas ETECs. Não é só por isso, não. Mas, assim, o ensino que o pessoal dá na parte de logística não é muito diferente na faculdade. O cara, quando vai entrar no mercado de trabalho, hoje, ele bate de frente direto com um cara que fez faculdade. Mas quem faz essa diferença? Não é o Estado que faz a diferença. Não. O Estado dá estrutura. Olha, que nem. Eu não posso falar da ETEC. Eu não posso falar da ETEC. Pelo menos a ETEC, das ETECs que eu trabalho, que eu conheço e tal, eu não posso falar, porque a gente tem apoio, a gente tem uma estrutura boa, né? A gente tem uma coisa muito legal, a gente tem incentivo, a gente tem, de repente, alguma ideia louca, o pessoal fala assim, não, vai e faz, que a gente abraça e tá tudo certo, né? Mas os alunos também fazem diferença. Apesar os alunos fazem diferença. E tem aluno que é muito bom. Sim. Né? Assim, tem aquele aluno que entra ruim, se transforma num Einstein. Tem aquele aluno que é bom e sai a mesma coisa, tá? Tá? Que tem aluno que é bom e ele sai bom, porque eu sou bom. Tá bom. Então, as pessoas às vezes não estão com vontade de ter a tal da evolução, de se evoluírem. Sim. Isso
Isso pesa, isso dá uma diferença muito grande. Sim. Dá uma diferença muito grande. Que nem gratidão. Você ser grato, Por isso é algo, uma por coisa que não alguém. vem, que a empresa não ensina. Exato. Não vem da empresa, isso vem da pessoa. Isso E vem aí, da pessoa. exatamente. E aí, complementando isso que você está falando, a gente está falando de escola, e eu sempre estou fazendo esse paralelo junto com a segurança do trabalho, com o mercado, com a logística. Você, dentro da empresa, não existe mais gratidão. Você não vê aquela pessoa do trabalhando do teu lado e você não ajuda ela mais. Você vê ela como concorrente, com base naquilo que a gente conversou durante a live. Eu tenho que ganhar, eu tenho que ter. A ambição é legal, mas a partir do momento que a ambição que eu tenho que pisar no outro para poder subir, ou eu tenho ou colocar o meu companheiro em risco para eu poder subir, ele deixa de ser legal. A gente tem que entender que as coisas mudam, né? Assim, é muito interessante isso. Você entrou numa empresa, você tem um determinado cargo, as pessoas quererem o seu cargo que você está, não é uma coisa errada. Não, não. Tá? Não vamos chegar e falar assim que é errado. Não é errado. Mas o que acontece é o seguinte: você está lá, gerencia uma equipe. Você tem uma equipe excelente. Todo mundo trabalha no mesmo, na mesma rodinha, todo mundo. Mas tem aquele cara dentro da sua equipe que é bom também e que quer o seu lugar. Até aí, normal. O problema é que essa pessoinha, às vezes, isso acontece em Nárnia, tá? Aqui no Brasil não Não, muito acontece, não. difícil. Essa pessoinha vai fazer algo para te prejudicar para pegar o seu lugar. E às vezes ela se ferra, porque você sai, as empresas colocam outra pessoa no seu lugar. Não E não chama coloca aquela ela. pessoinha que puxou o seu tapete. Exatamente. E é o que eu Então, falo. isso é errado. Assim, assim, ó, o que eu falo assim, as empresas são os melhores lugares para trabalhar. Se alguém quer ganhar dinheiro, quer ser rico, né, quer ter um monte de coisa, vai ter que trabalhar em empresa. Vai. Vamos supor, você é professor ganha-se bem, mas não chega a ser rico. Você não fica rico sendo professor. A Não. não ser que você seja, né, tenha PhD, dando uma faculdade, sei lá, na NASA, né? Aí você vai ser um excelente professor. Aí você vai, aí é outro pique. É um ponto Aí é fora da outra curva. realidade. Mas que nem eu dou aula no estado, dou aula pelo Centro Paulo Souza. Gosto muito do que eu faço, amo o que eu faço. Não tenho o que falar e os meus alunos sabem disso, o pessoal sabe disso. Mas se você for fazer isso pelo dinheiro, você não faz. Então, se você for querer fazer alguma coisa para ganhar muito dinheiro, porque as empresas pagam bem. Se você for bom, se você. As empresas pagam bem. É isso que eu ia Não, falar. não tenho sombra de dúvida. Eu passei por empresas, eu sei disso. As empresas pagam muito bem. Ó, Carlinhos, trouxe uma exceção então, forgado. O que acontece As é empresas que. pagam muito bem. Porém, você tem que estar preparado para o que acontece. Acontece muita pressão, que é normal, Sim, porque se eu tenho dinheiro, eu estou investindo algo, eu quero ter resultado, então eu sim, exijo que você me dê o resultado necessário. exatamente. Não importa como, né? Não importa como, e é por isso que as pessoas se perdem em parte de ética, é por isso que as pessoas se perdem em parte de um monte de coisas, porque as empresas exigem resultados que elas têm que ter, porque elas merecem, porque elas estão pagando e estão pagando caro. Se uma pessoa, numa conta simples, se uma pessoa ganha R$ 1.000, a empresa paga quase 2 por causa de impostos, então é caro. Então você tem que ter o aporte, não tem que falar. E aí, Mas, e aí, pegando esse gancho que você está falando, da pessoa, da empresa pagar bem e que vai exigir responsabilidade, vai exigir, eu costumo dizer que você tem que estar no perfil que a empresa quer pagar. Se você não tem o perfil, pegando o gancho que você está falando, se a pessoa não tem o perfil e ela vai assumir aquela área, aquela função por conta de dinheiro simplesmente, ou por um não status, dura um ano. não aguenta, não Não aguenta. aguenta. Aí Não aguenta. você pega grandes pessoas, grandes milionários, não digo grandes milionários, só os grandes milionários, mas também as pessoas que se dão bem, que você fala para aquela pessoa, fala assim, gente, como aquele cara
se deu bem, como que aquele cara evoluiu. Se você for conversar com ele, por que que você, fazendo um parênteses, por que que você hoje é visto, e eu vi muitos comentários, elogios a você, por exemplo, aqui na live, por que que você é tão elogiado? Por que que nós, que estamos aqui, que fazemos o que gostamos, somos diferenciais? Por conta daquilo que a gente faz, aquilo que a gente gosta. Você falou bem claro. Você não faz pelo dinheiro. Você não faz pelo. O dinheiro vira Você não consequência. faz pelo dinheiro. O dinheiro, Sim. o dinheiro vira O que consequência. eu ensino muito para a turma, exatamente isso. E o dinheiro nada mais é que uma consequência de um trabalho bem realizado. Se você E que gosta você daquilo gosta. que você faz, você não vai fazer pelo dinheiro. Você não vai fazer pelo dinheiro. Você vai fazer porque você gosta. Porque você Exatamente. acha legal, porque você é bacana. Entendeu? Você não vai fazer pelo dinheiro. Se for fazer pelo dinheiro, você não faz. Aliás, Exatamente. você faz, mas não faz direito. E as Exato. pessoas percebem isso. Exato. O fato de você dar aula, as pessoas percebem isso. O que eu gosto de dar aula, que eu acho legal, é o seguinte: se o aluno gosta, gosta. Se ele não gosta, ele não gosta. Ponto. Não, não adianta. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Ou gosta ou não gosta. E assim, as pessoas que gostam de mim, os alunos gostam de mim. Ai, o Fábio é legal. O Fábio não é bonzinho. O Fábio é legal, o Fábio não é bonzinho. O Fábio é sarcástico. O pessoal sabe disso, o Fábio é sarcástico. Se ele tiver que dar uma bronca numa pessoa, ele vai dar uma bronca na pessoa. Independente de quem seja, o Fábio é boca aberta. Ele fala mesmo. Então. Não tem meio termo. Entendeu? Por isso que tem muita gente que gosta de mim, mas também tem muita gente que não gosta. Viu? Lógico. Não adianta falar que mas isso, tem muita gente que não gosta. Mas, assim, é uma coisa que tem que ser, entendeu? A gente tem que falar. Exatamente. A gente tem que falar. Porque a hora que você chega no mercado de trabalho, as pessoas não vão chegar aí e falar para você, às vezes. Não. No mercado de trabalho, muitas vezes, a pessoa vai chegar, vai te dar um tapinha nas costas, fala assim: nossa, que legal, olha, que bacana. Ó, o cara é bom, hein? Ó, tem futuro, cara é joia. E o mesmo cara que tá te dando o tapinha, ele tá com uma faca, abrindo suas costas. Então, não adianta. Tem que ser. A Marisa comenta lá, né? Ser professor é uma vocação, por isso somente alguns fazem a diferença, realmente. Assim como ser professor é uma vocação, eu acho que todas as profissões têm as suas características e têm as suas qualidades, né? É muito bom. Sim. Você... Lógico, o professor, ele se dedica, né? Aquelas pessoas, ele transmite conhecimento, né? É uma pessoa que está se dando aquilo que ela conquistou durante vários anos, né? É muito bom poder conversar e falar sobre isso. Mas, Fabião, cara, eu queria ficar a tarde inteira conversando contigo. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Não dá para abrir outra sala? Não sei, podemos tentar. Eu nem percebi passando, não dá para abrir outra sala? Podemos tentar. Não sei se a gente não dá para abrir outra sala, a gente continua? Pode ser, vamos tentar. Porque, cara, é um assunto tão bom, tão gostoso, e a gente passa a tarde inteira conversando, falando sobre isso, né? Vamos ver se a gente consegue. Eu não sei se eu vou conseguir chamar todo mundo, mas, pessoal, aquele que. Ó, a live vai tá acabando, tá faltando 20 segundinhos para acabar. A gente vai fechar, vou abrir outro para a gente finalizar. Não saiam daí, eu vou abrir e aí a gente continua, tá bom? 2 minutinhos. Beleza. Não saiam daí. Tá jóia. Fabião, 2 minutos eu já te chamo de volta. Beleza. Obrigado, gente. Vamos continuar aí. Vamos continuar, então? Só esperar o Fábio chegar, a gente continua o nosso bate-papo. Muito bom, muito interessante. Espero que tenham contribuído para vocês, que tenham dado uma luz aí para a atividade do dia a dia de vocês, conhecer um outro segmento de mercado, conhecer as dificuldades e as facilidades do dia a dia. O Fabião já chegou aí, vou chamar ele. Tá me ouvindo, Fabião? Ouvindo sempre, vendo nunca. Vamos continuar e aí a hora que aparecer, que resolver aparecer, ele abre a câmera aí de novo. E aí a gente... então, né? Coisas da internet em tempos de pandemia, né? Mas, cara, que legal. Eu falo que nós, e cada profissão tem as suas virtudes, né?
e você poder contribuir de alguma forma com a vida do outro, transformar a vida do seu próximo é muito bom, né? Eu me sinto muito grato de poder compartilhar aquilo que eu adquiri durante anos com a vida de alguém, né? Eu acho que lecionar e estar perto de alguém, e a segurança do trabalho também me proporcionou muito isso, né? Você conseguir transformar a vida das pessoas. Eu acho que isso que é importante, né, Fábio? O resultado é uma coisa muito, assim, é um negócio muito, muito estranho, é muito louco a coisa, né? É muito fora. É muito fora. Cortou. É, E ao mesmo tempo é muito legal. É muito legal porque você não tem o poder daquilo, né? Você não sim. sabe o que você pode causar na vida da pessoa. Você não sabe o impacto direto ou indireto que você está passando. E Você isso é sabe uma que, coisa muito... você sabe que Sabe? Pode isso falar. você sabe que isso eu vi muito. A minha carreira toda, né? Eu comecei praticamente há 10 anos atrás na área da qualidade, e é uma área que me fascinou. E hoje eu tenho, além da qualidade, eu tenho o meio ambiente e tenho a segurança do trabalho dentro da minha formação. E, cara, essas três áreas juntas, elas me proporcionaram a encontrar maneiras de você ajudar e facilitar a vida das pessoas e contribuir Sim. para que as pessoas possam crescer profissionalmente, pessoalmente, e como isso é gratificante, né? Hoje, como técnico em segurança do trabalho, e a segurança do trabalho proporciona muito isso, né? Esse convívio com as pessoas, entender o que as pessoas sentem ou passam, e às vezes sendo desse jeito que você falou, sendo sarcástico, cobrando, mas do outro lado sendo amigo, colocando o cara para chorar no teu ombro, porque as pessoas choram no ombro, sim, dentro das empresas, principalmente para a área de segurança do trabalho, RH, e N problemas, né? E você conseguir contribuir com a vida dessa pessoa de alguma forma é muito gratificante, né? Olha, quando você fala assim, é difícil, eu até fico meio fora de si, porque é muita história, cara. Você sendo professor, você passa por muita coisa, cara. É um negócio muito absurdo, porque você convive com pessoas que têm muitos problemas, que você olha para o seu, você fala assim, meu problema é tão minúsculo, velho. Meu negócio é tão pequenininho comparado ao de tanta gente, sabe? E eu falo assim, porque eu quase fui padre, né? Eu quase fui padre. Aliás, mera semelhança, né? Existe um sósia seu Pois que é é, padre, né? pois é, eu quase fui padre, mas Satanás entrou na minha vida, e aí eu não fui mais padre, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, é um negócio muito estranho. É um negócio muito estranho, porque você... Eu dou aula, tá? Dou aula. Mas muitas vezes eu exerço mais uma função de conselheiro, de amigo, sabe? Do que realmente aula. Tá? Porque tem dias que a sala inteira precisa de uma palavra amiga. Tem dia que a sala inteira, não é? Às vezes não é só uma pessoa. Então, às vezes, você programou uma aula, tal, foi lá, estudou, montou vídeo, um puta monte de coisa, chegou lá na hora, a sala está precisando de um abraço, a sala está precisando de uma piada, a sala está precisando de uma coisa mais leve, porque não é o momento para aquilo. E aí você tem que estar preparado para isso. E você nunca está preparado para isso. Esse que é o Não, negócio, você nunca está preparado para isso. O que não. eu achei legal, uma das coisas, assim, quando eu comecei a dar aula, assim, é muito difícil, porque acontece o seguinte, você vem de uma visão de empresa. Então, quando você Sim. vem de uma visão de empresa, você sabe que é uma visão mais redondinha. Então, é É, aquilo que eu tenho que fazer, papapá, tá, lá, quadrado é quadrado, círculo é círculo e tá tudo certo. sim, Quando você começa a dar aula, quadrado não é círculo, círculo não é quadrado, e tem uma linha que vai rodando assim no meio ainda, fazendo onda. Então, você se perde muito. E o que aconteceu? O que eu achei legal? O que eu achei muito bom? Eu sempre fui uma pessoa que sempre esteve disposta a aprender. Eu sempre fui um cara muito
muito tranquilo para isso. Aí eu peguei uma das minhas primeiras aulas, quando eu comecei a dar aqui em Jundiaí, né? Porque eu fui primeiro dar aula em Itupeva, né? Para depois vir para Jundiaí. E as aulas que eu dava em Itupeva, eu admito, eu era um professor muito ruim. Muito ruim, mas ruim elevado à enésima potência. Não deu ser ruim, tá? Não deu ser ruim. De ser ruim, de não saber passar, de não ter a didática, de ter o conhecimento, mas não saber como se expressar, como, sabe? Velho, o negócio era muito sério, Transmitir sabe? conhecimento, exatamente. Né? Então, as primeiras turmas de Itupeva que tiveram aula comigo, nossa senhora. Nossa, dó. Não que hoje eu tenha melhorado muito, mas olha, era pior. E aí eu fui ver uma aula da Kelly, que tá no Sesc, no Senac, você conhece, né? E eu fui ver uma aula dela. Né? Aliás, não fui nem ver uma aula dela. A minha aula terminou um pouco antes, né? E eu, como sempre fui curioso, o pessoal sempre me deixou de portas abertas, eu entrei na sala dela para ver como é que era a aula dela. E a partir daí eu cheguei e falei, opa, eu posso usar as coisas que eu tenho na minha vida, além dessa parte técnica que é importante. Eu posso fazer uma junção dos dois para deixar a coisa fluir melhor. Exato. O que a Kelly fez? Para mim, aquilo foi um negócio absurdo. Ela deu a aula dela, tal, ela pegou 10 minutos finais da aula dela, ela leu um texto. Ela leu um texto no final da aula dela, para que o pessoal possa ter uma boa semana, para que o pessoal possa refletir e tal. Eu achei muito legal aquilo, eu achei muito bacana. Inclusive, eu peguei esse texto que é dela, eu pedi para ela, eu tenho guardado esse texto aqui até hoje. Porque foi uma coisa que chegou, porque para mim foi, eu falei, opa, dá para ser melhor, dá para eu chegar e juntar a minha vida, as coisas que eu aprendi, né, não só na parte técnica, mas na parte pessoal, né, para que eu possa ajudar mais pessoas a dar aula. A partir daí, a partir desse dia, foi outra coisa. Eu costumo falar que o Senac é uma instituição diferenciada de ensino, né? Ele trabalha muito com essa parte que você falou. Eu fiz Senac, sou formado técnico de segurança pelo Senac daqui de Jundiaí. Também professores fantásticos que me acompanharam na minha carreira, me deram muito apoio. E o Senac pensa desse jeito, Fábio. Né? E é muito legal você poder trazer a sua experiência, porque o conhecimento não é simplesmente você sentar na frente da carteirinha lá e passar um monte de coisa na lousa e socar a matéria, falar o português claro, até me desculpe, mas socar a matéria e mandar o pessoal fazer exercício. Existem situações que você precisa ser um pouco mais didático, mais com tarefas, com atividades, com exposição, com explicação, mais conservadora, vamos dizer assim. Mas existem coisas, e eu digo para você que a grande maioria, você faz com que o aluno aprenda. Você não ensina nada. Sim. Você só transmite e você só dá o fio para ele puxar o restante, né? E aí é onde que entra tudo isso que você estava falando. A gente tem que entender que tudo muda, né? Então, aquela história do professor ser o retentor da sabedoria, acabou. Existe um negócio dentro do computador chamado Google, que você pegar e digitar lá como fazer uma cirurgia no coração, vai aparecer um vídeo lá de 2 horas de como você abre a pessoa, que equipamento você tem que usar, qual que é o batimento. Então, o retentor da sabedoria hoje já não é mais o professor. O professor hoje em dia, nos estudos, né, na nova linguagem, é o facilitador. Exatamente. Eu facilito para que o aluno possa chegar e ter o conhecimento, ter os acessos, ter o desenvolvimento dele. Eu só jogo, eu jogo a granada, tiro o pino e sai de perto. Deixa explodir e vocês decidem o que vão fazer com o resultado lá. E junto com isso, com a experiência que a gente tem, e com esse soltar, né, soltar a granada lá, com tudo isso, você só vai observando e você vai ajudando
alinhando com as Sim, habilidades e com as atitudes de sim, cada um. você molda, né? Aí você vai moldando. Por isso que eu Aí acho que você a molda. Marisa, quando ela falou que ser professor é uma vocação, é justamente pensando por esse lado, né? Você conseguir transformar uma pessoa, moldar uma pessoa para que ela seja melhor ou para que ela seja boa naquilo que ela está aquilo que Sim, ela tá desenvolvendo. E é muito legal isso, você vê o resultado de tudo isso, né? Eu tenho amigos de Senac, de aluno, né? Que sim. saíram do curso técnico em segurança do trabalho e encararam uma consultoria que a pessoa falou assim, ó, tá aqui, ó, você tem que fazer a segurança do trabalho nessa empresa. Toca, se vira, não tem nada. E a pessoa, com o conhecimento, com a atitude dela, com a habilidade dela e com aquilo que ela aprendeu, que ela desenvolveu, né? Lógico, precisou de apoio de professores e tudo mais, ela Não, conseguiu montar uma segurança do trabalho dentro de um lugar que não existia nada. Porque teve isso que você falou. Ela desenvolveu, ela correu atrás, os professores simplesmente mostraram o caminho, qual é o caminho a trilhar, sim, e a pessoa foi embora. Isso é muito bonito, né? sim, é muito legal, né? Muito legal. Você vê que o seu aluno está feliz, seu aluno está na área, seu aluno está ganhando mais do que você. É muito legal isso. É muito E, legal. Muito, muito, muito legal. inclusive, a gente tem isso não é mentira nem nada, mas a gente tem uma desigualdade social muito grande. Você vive muito isso, né? Sim, E apesar de tudo isso, a gente tem grandes profissionais, né? Existe eu não vou dizer discriminação, porque discriminação é uma palavra muito pesada, mas existe uma diferença das escolas que estão mais nas periferias e das escolas que estão mais próximas do centro da cidade, né? Ou das sim, cidades, né? E a sim, gente sem dúvida enxerga muito nenhuma. isso, né? Tem. Olha, isso que nem eu dou aula em. Eu sou coordenador do curso, eu estou, né? Estou coordenador do curso de logística da ETEC de Campo Limpo, em Botujuru. Uh, tem ETEC em Botujuru? Tem, irmão, existe. Tá lá. Vai lá fazer. Nossa, mas não é ruim, não é perigoso? Não, não é perigoso. Tem pessoas, são gente como a gente, não tem nada de perigoso. Não existe perigo, né? O perigo existe, né? De uma forma que existe em tudo quanto é lugar, né? Se eu for no Morumbi, se eu for em qualquer lugar, vai ter perigo. Não tem essa, né? Ah, mas assim existe. E é assim. E sabe qual que é o legal? Quanto mais, vamos pensar assim, vamos falar uma palavra assim, quanto mais periférico é o local, mais respeito as pessoas têm, mais elas Sim, dão carinho, mais elas valorizam. É, é sim. muito, é muito estranho isso, É. né? E assim, é muito legal. Tem um gosto de conquista, né? As Sim, pessoas estão a ali pessoa dá o valor por aquilo que ela consegue. ela Imagina. está conquistando, né? Ela está Sim, crescendo com ó, relação àquilo. eu tenho dois alunos, um é de Campo Limpo, a outra é de Várzea Paulista. Esses dois alunos pegaram Covid. Covid. Pegaram o tal do Covid. Tá. Esse aluno lá de Campo Limpo que pegou Covid, ele e a família inteira, né? Pegaram, né? Ficaram próximos, ficaram com medo desse tal de Covid. E na ETEC não parou, a gente está dando aula, né? Que nem hoje tem TCC, o negócio está normal, está Virtual, rolando né? normal. E o que acontece? As pessoas têm que entregar uma determinada atividade virtual para a gente avaliar, para a gente fazer presença e tal. Esse pessoal que pegou Covid, entraram em contato, ficaram preocupados. E você falava assim, meu, se cuida, fica Fique aí na cama, sabe? Descansa, relaxa. A hora que você voltar, a gente pega e dá um jeito. A gente, sabe, conversa com os professores, sei lá, a gente dá um jeito. Você precisa ver a dedicação e a preocupação dessas pessoas. Né? é isso mesmo.
Se você está em outro, se é uma pessoa que tem uma outra situação social, ela chega e fala assim, não vai rolar. Parei, não vou mais me preocupar e vida Sim. que segue. Exatamente. Então, é uma preocupação, sabe, muito diferente. Exatamente. Muito diferente. Muito Exatamente. diferente. E não É o adianta a mundo gente, fora. e não adianta a gente falar que não existe essa diferença social, que existe, né, Fabião? Tem, Uma, tem. é tapar o sol com a peneira a gente falar que não existe diferença social e também não existe diferença entre etnias, né? Para ser politicamente correto, né? Existe diferença entre etnias. Falar que a gente não tem, falar que a gente não tem diferença e que não tem, por mais a gente tenta mascarar, né? A gente não, né? Algumas pessoas tentam mascarar isso, né? Seja na hora de fazer uma entrevista para emprego, seja na hora de desenvolver um projeto dentro da empresa, seja a hora de contratar, seja a hora de demitir, seja a hora de afastar, a gente sabe que tem essas diferenças dentro da organização, né? Fortes. Né? A gente sabe disso. Fortes. Não é questão de ser negro, ser branco, ser pardo, a gente consegue enxergar tudo isso, porque nós estamos inseridos dentro das organizações. Tem gente que não enxerga muito, não. Finge que não vê. Exatamente. Finge que não vê. Mas é muito sério. Quando você para pensar, as coisas são muito sérias mesmo. Que nem esse final de semana, fiz uma reserva, fui num restaurante no Morumbi, lá em São Paulo. Top. Tá podendo, hein? Fui, meu aniversário, eu precisava me dar esse presente e eu tinha muito estresse, então eu precisava curtir isso. Me dei esse presente. Cheguei no restaurante. Quantos negros tinham lá? Antes de você continuar, só agradecer o pessoal que está entrando. Muito obrigado, Ricardo, pela presença, Alex, entre outras pessoas que entraram. A gente está falando um pouquinho dessa questão de logística e agora nós entramos nessa parte mais social, nas diferenças que a gente tem dentro da nossa sociedade, dentro das nossas empresas. E aí, Fabião, você foi lá no restaurante lá, bonitão, chiquetoso. Quantos negros tinham lá? Eu! Mais negros queriam estar lá? Lógico! Lógico, é óbvio. Mas não permitem. Exatamente. Não permitem. A nossa desigualdade social, ela é pesada. Ela é pesada. É pesada e cabe uma live inteira dentro para só falar dela, né? Uts. Esses tempos atrás eu falei com o pessoal lá do vôlei, do Sesc, nós falamos a respeito de racismo. E eu falei uma coisa muito simples para eles. Eu falei assim, gente, porque foi justamente na época que teve o assassinato do americano lá a fazer, né? Muito falado. Aí o Brasil entrou na onda, né? Vamos manifestar também contra o racismo e tal. E eu falei uma frase lá, que eu falei assim, gente, depois de 30 dias, não tem mais nada aqui no Brasil, tá? O pessoal esqueceu. Nossa, algumas pessoas lá ficaram revoltadas. Não é possível, isso não pode pesquisar. E aí? Acabou. Não tem mais nada, acontece. Sabe? É a vida que segue. É muita diferença, sabe? Exatamente. Então, Gabriel, se você quiser depois, a gente pode falar uma live a respeito de racismo de empresa, a gente pega aí. Nossa, eu tenho muita história para contar. Muita. Fabião, muita. Diga. Vamos marcar. Eu preciso encerrar essa live Verdade? hoje. Preciso. Poxa. Infelizmente, eu preciso. Tenho alguns outros compromissos para tocar para frente. Cara, beleza. Quero te agradecer muito, parceiro, amigo, irmão, a presença e poder ter esse bate-papo enriquecedor contigo. Eu acho que ajudou bastante, esclareceu bastante, não só para mim, que conheci um pouco de logística, mas também com poder conversar dessa parte social é muito legal, muito gostoso e está muito atual. Eu acho que as pessoas precisam entender e precisam abrir os olhos para isso. Gratidão mesmo. Gratidão mesmo. Eu também quero agradecer demais, tá? Foi muito bom, muito obrigado mesmo.
é uma honra, tá? Poder chegar e compartilhar algumas coisas. Muito legal mesmo, tá? Eu queria também pedir para o pessoal que, ó, quem quiser fazer logística, quem quiser estudar, abriu vagas para o nosso querido próximo semestre, tá aí, tá? Lá na ETEC de Campo Limpo, vai ter curso de logística numa sala lá na Várzea. Eu provavelmente vou dar aula para quem quiser, entendeu? As matrículas vão até sexta-feira. Então, se alguém tiver interesse, não vai precisar fazer prova. Olha como tá fácil o negócio, véio. Olha que mundo louco. Não vai precisar fazer prova, vai ser através de análise de currículo. Então, você entra, se candidata, a possibilidade de entrar é muito grande. Tá? Que bom. Muito obrigado mesmo, tá? Muito, muito, muito obrigado pelo carinho, ó, gratidão eterna. Obrigado. E qualquer coisa que precisar, quiser outra, só falar, a gente está aí para ajudar combinar mesmo, tá? A gente pode fazer uma noite, de repente entrar mais gente, sei lá. Vamos combinar sim, Fabião. Vamos combinar um horário, vamos fazer uns bate-papo aí, boa. Mais uma vez, obrigado. E a gente... Quem agradece sou eu. E a gente se encontra. A Fer vai ser minha aluna. Vai ser bom, Fer, vai sim. Vai sim, Fer. Vai, Fer. Espero você lá de coração aberto. E com a metralhadora também. Irmão. Obrigado. Obrigado. Ó, gratidão, cara. Obrigado, mano. Quem precisar, tamo aí. E até a próxima. Até mais. Abraço. Tchau, pessoal. Obrigado a todo mundo que participou e que deu uma força aí. Valeu. Obrigado, pessoal. Um abraço para todos. Um bom finalzinho de tarde para todo mundo. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau.